Olá, família! Aqui é a Fred e hoje eu vou conversar com um amigo super especial dentro da minha ideia de trazer o conceito de finanças e lifestyle. Então, desde o primeiro episódio, eu trago coisas que eu acredito, que eu tento praticar muito na minha vida, porque o segredo é a gente ter um equilíbrio e buscar em várias práticas, várias atitudes, como a gente pode gerar um bem-estar não só financeiro, mas um bem-estar para a vida geral, e o quanto daqui a pouco, muitas vezes, uma desorganização em algum aspecto da nossa vida acaba também gerando uma desorganização financeira e, consequentemente, acaba atrapalhando a nossa vida como um todo. Então, o meu convidado para esse bate-papo de hoje é o meu amigo Tony. O Tony é educador físico, ele é personal em São Paulo. Então, depois, quando eu vou colocar o contato dele aqui embaixo, caso alguém mora em São Paulo, super sugiro procurar ele. Ele trabalha numa clínica que tem outras atividades integradas também ao bem-estar. E a ideia hoje é falar sobre atividades físicas. Então, como manter uma rotina de uma atividade física, o que é importante e como isso pode beneficiar. A gente sabe que beneficia a nossa saúde, mas pensar no indivíduo como um todo, não só a saúde, que é uma relação muito lógica, e sim trazendo isso para um contexto de bem-estar geral e também um bem-estar financeiro. Então, Tony, muito obrigada por ter aceito o meu convite para bater esse papo e para participar aqui Eu que agradeço. do meu novo canal. E eu quero que tu fale um pouquinho de como tu considera a importância de manter regularmente uma rotina de exercícios e como isso pode afetar o nosso dia a dia, o nosso bem-estar. Muito boa noite. Obrigado pelo convite, Fre. É uma honra estar participando do seu canal aqui e estar mostrando um pouquinho da minha missão, que é inclusive o que você falou. A minha missão é trazer, proporcionar o máximo de bem-estar físico e mental para o máximo de pessoas possíveis. Não somente aqui de São Paulo, capital, mas também essa possibilidade da gente estar fazendo com o que temos agora, no momento, que é esse ajuste, né? Uhum. Que acredito que tem que todos nós tivemos que nos readaptar e redescobrir várias coisas também, várias coisas que a gente nem sabia que a gente tinha o dom também. Uhum. E através de tudo isso, então, que eu acabo auxiliando as pessoas através da atividade física, né? Então tem vários tipos de aulas aí. E o exercício físico, como você falou, né, Fre? Ele só faz o bem. Tem vários aí. A gente pode fazer várias checklists sobre os benefícios da atividade física, que muita gente confunde, viu, Fre? Eles acham assim, ô Tony, agora que eu tô aqui em casa, eu tô fazendo mais atividade física, nem preciso treinar porque eu tô varrendo aqui, tô limpando armário. Só que isso, gente... Quem dera fosse verdade, né? Isso, é um outro. Tem um desgaste? Tem. Porém, é diferente de um exercício físico. Então, essa é a diferença da atividade física e exercício físico. São intensidades diferentes, né? Lógico que vai fazer bem também, né? Para a organização, Claro. como para tudo. Só que para a parte realmente, para cuidar do nosso corpo, né? Que eu falo assim, Frei, que a nossa ferramenta principal é o nosso corpo. Então, a gente tem que cuidar bem da nossa casa. Então, a gente tem que colocar, como você falou, eu falo que são 5 pilares. Então, assim, para atividade física, a gente tem que ter disciplina, senão, sem ela, a gente não consegue fazer nada. Então, como você mesmo estava falando, a gente vai tendo um bate-papo agora antes, falando, e eu estou muito contente que você está treinando todos os dias. Então, você tem que encaixar no meio da sua correria de trabalho, de estudo. Então, encaixar quais dias que eu vou treinar, quais são os horários. Então, é uma disciplina para você estar cuidando do seu corpo. Disciplina,
cuidar também da alimentação, né? Ô, Frei, eu faço uma pergunta para você. Fala. Quem é que consegue manter uma alimentação restrita por muito tempo? É difícil, né? A não ser que tu tenha alguma restrição a algum tipo de alimento. Aí tu acaba se obrigando a não utilizar aquilo, que é o meu caso do leite, que há mais de um ano eu tive que cortar totalmente. Mas tu vai achando alternativas, né? Sim, sim. Agora, mas imagina cortar para a vida inteira. Então, eu falo assim, que a gente tem que ser feliz. Então, assim, tem as escolhas para cada um. Tem gente que tem uma certa intolerância a alguns alimentos, enfim. Porém, é um equilíbrio na parte alimentar, na parte de bebida. Tem que ter um equilíbrio Como para a tudo gente na poder, vida, né? como tudo na vida. Então, a parte alimentar também tem que ter esse equilíbrio. A parte de treinamento, que a gente tem que ter uma constância para realmente a gente atingir resultados. Que, na verdade, né, Frei? Essa questão de resultados, que o resultado que pode ser um resultado para mim é diferente do seu. Então, assim como para qualquer outra pessoa. Então, eu tenho um resultado, melhorar a minha qualidade de sono, diminuir o meu nível de estresse. Para um, é melhorar outras coisas, né? Mas o bacana é ter cada um seu resultado. Então, tem que ter essa constância nos treinamentos. A parte de sono, que é a gente dormir muitas horas, não significa que eu durmo bem. Então, às vezes eu posso dormir aí 8 horas, né? Que seria muito, 8, 10 horas, mas não dormir bem. E às vezes eu durmo 4 horas, 6 horas, mas eu tive um sono leve, revigorante. Então, a parte de sono, ela é muito importante para a atividade física também, pela questão até hormonal, porque pode mexer com o nosso nível de cortisol, né? Que é um veneno para a nossa corrente sanguínea, para o nosso corpo. E o último pilar que eu falo é a questão das emoções, do estresse. Então, como a gente vai lidar com as nossas emoções, né? Ainda mais nessa fase aí de pandemia, de isolamento social, como que eu lido com as pessoas e o principal, né, Frei? Como é que eu lido comigo mesmo? O autoconhecimento, né? Então, assim, a questão que vocês estavam me perguntando sobre a atividade física, não é somente comer frango, batata doce e tal, e treinar. Então, vocês perceberam que, na verdade, tem uns pilares para a gente cuidar dessa ferramenta principal, que é o nosso corpo. E, Tony, eu acho muito legal essa última fase, a parte que tu falou sobre os sentimentos, o nosso ansiedade, estresse. Então, eu, mais ou menos, só para falar um pouquinho da minha rotina de exercícios, pessoal, eu até os meus 26 anos eu fui sedentária, completamente sedentária e avessa a exercícios, até que eu descobri uma hérnia na lombar e fui obrigada a começar a praticar exercícios para não fazer uma cirurgia. Hoje eu sinto falta, e a falta ela não é uma falta física, então o meu corpo já se acostumou tanto com o exercício, e durante essa pandemia, como todo mundo, eu tive semanas que eu não treinei, semanas que eu comi mal, e eu sentia isso emocionalmente. Então, hoje eu busco a minha rotina de exercícios. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente ativa, o meu corpo já acostumou com o exercício, e isso acaba gerando um bem-estar para mim, que é o bem-estar do sono, que é o me sentir bem, que tem a ver com esses pilares que o Tony trouxe. E, Tony, dentro disso, eu acredito que isso acaba influenciando muito nas nossas decisões, né? Então, no momento em que eu tenho uma disciplina, que eu tenho uma rotina, tento buscar uma rotina regrada, eu acabo também tomando decisões de forma regrada. Então, acaba sendo uma consequência. Tu consegue perceber, por exemplo, a diferença de pessoas que têm uma rotina assim, não vou dizer que eu sou atleta, mas tentando se esforçar um pouquinho, daquelas pessoas que não fazem atividade física nenhuma. Tu sente a diferença comportamental, algum aspecto que muda de um perfil para o outro?
Muito, muito, Fre. Por esses pilares que a gente estava comentando. Então, assim, esse poder de decisão, quando a gente está praticando qualquer tipo de exercício físico, ele nos dá uma dos benefícios também, essa questão de energia. Então, eu estou mais disposto, eu tenho mais proatividade, eu não fico procrastinando, deixando para depois, né? Como se fala assim, segunda-feira eu começo, né? Então, segunda-feira eu vou voltar para a academia, mas qual segunda-feira, né? Então, tem várias, a gente nota, eu noto, por experiência, vários tipos de posicionamento das pessoas que realmente praticam atividade física, né? Da parte de energia aí, mais disposição, na parte até de postura, Frei. A gente nota quando a pessoa ela não faz, ela acaba sendo mais fechadona. Então, quando a gente está, você pode perceber as pessoas que estão mais até na postura que a atividade física nos traz, né? A pessoa já se sente uma pessoa mais empoderada, que a gente usaria isso, hoje, né? como se fossem uns poderes, né? Você vê como é que era a posição do super-homem. A mão na cintura assim, ó, olha para frente. Então, é justamente parecido com essa postura do super-homem aí, da Mulher Maravilha. Então, a gente nota realmente que as pessoas que praticam atividade física, elas têm um astral aí mais positivo. E eu acho que tudo isso que a gente trouxe até agora tem a ver com a nossa vida no dia a dia, com hoje, com o curto prazo, mas a gente também pode trazer benefícios de uma rotina de exercícios físicos no longo prazo. E hoje, principalmente, numa ótica de prevenção. Então, uma prevenção de doenças. Então, claro que, como o Tony comentou, eu não vou conseguir ser 100% boa em todos os sentidos em relação à bebida alcoólica, alimentação, mas a gente tende a buscar um equilíbrio. E muitas vezes eu já conheci até pessoas que praticam exercício físico e cuidam da alimentação com o argumento de que não querem contratar um plano de saúde, porque no momento, na cabeça dessas pessoas, elas estão se precavendo para não precisar. O que tu acha sobre isso, Tony? Além dessa prevenção de doença, o que mais a gente pode pensar em benefícios mais de longo prazo que o exercício pode trazer para a gente? Eu penso assim, né, Frei, que como a gente falou, a questão de disciplina, que até entra na sua parte aí, só que cada um na sua praia com o seu exemplo. De finanças no seu caso, e no meu caso, também, para exercício físico, a gente tem que ter esse planejamento a curto, médio e longo prazo. Como se fosse na parte financeira também, para mim, para eu poder me organizar nas minhas finanças. E eu jogo para o lado da minha atividade física, exercício físico também. Então, o primeiro passo é o mais importante, né, desse planejamento. Então, a pessoa ela tem que se organizar. Quantas vezes, só um exemplo, eu quero emagrecer. Mas primeiro, essa questão do autoconhecimento, eu tenho que saber o porquê que eu quero emagrecer. É por causa do verão que vai chegar, para eu colocar um biquíni para viajar, a gente não sabe ainda, né? Mas, enfim, é para me sentir bem de biquíni, ou é por conta para eu ter uma qualidade de sono melhor, melhorar meu nível de estresse, né? Melhorar minha flexibilidade, minha resistência. São várias predominâncias para cada um estar melhorando. Então, o porquê, a gente tem que identificar o porquê que eu quero tal resultado, que é o autoconhecimento, né? E aí, através disso, tem profissionais, né, realmente qualificados para te conduzir dentro da sua rotina, se você tem filho, se você é casada, quantas horas que você trabalha por dia, como é que anda a sua alimentação. Então, para fazer um cronograma de treinamentos para você chegar no seu objetivo. Então, quem foi que disse que para ter resultados hoje precisa de horas e horas treinando? Uma coisa dá para contar no dedo quantas pessoas realmente gostam de atividade física.
sem ser aquela coisa assim, eu tenho que fazer porque eu sei que vai me trazer um benefício. O médico pediu, né? A questão é, eu tenho tempo também, por mais que a gente está nesse processo aí, muita gente trabalhando home, mas então são vários fatores realmente que afetam. Então, o principal é isso, eu tenho que me organizar. Eu posso treinar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Como é que vai ser o seu treino? É um treino de resistência, é um treino de força? O que eu tenho que ingerir para poder ter energia antes do treino, para recuperação após o treino? Então, assim, o principal entra nessa parte aí. Eu tenho que ter esse disciplina, esse planejamento, que aí eu consigo resultados. Que a gente não pode, né, Frei? A gente fala, é ficar... A gente pode até saber o que eu como. Eu sei o que eu tenho que comer. A diferença de uma maçã e o de um biscoito. Eu sei qual que é o melhor, mas saber, às vezes, não conta muito. O poder da ação muda completamente. É o que eu digo sobre educação financeira, que a educação financeira em si, ela não é o suficiente, porque eu conheço muita gente que é educado financeiramente, só que nem o Tony falou, o problema está na ação, que daí sim entra muito mais aspectos cognitivos da pessoa, de ter uma proatividade, de buscar se conhecer, de buscar entender o porquê que ela fez. Todo mundo erra, mas por que eu errei para não cometer aquele mesmo erro? Então, por isso que eu digo, gente, dá para a gente buscar interface de finanças com qualquer estilo de vida e com qualquer tema. Hoje a gente consegue achar isso. E, Tony, para a gente finalizando, tu indica, por exemplo, a gente sabe que tem diversas modalidades, práticas de atividade Sim. ou práticas esportivas. E uma Correto. pessoa que chega hoje, que é uma pessoa sedentária, o que tu buscaria perguntar ou conhecer dela para saber qual atividade tu indicaria para ela? Como eu falei para você, Frei, o primeiro passo é o mais importante. Então, a primeira coisa, ela tem que fazer uma avaliação física. Dentro da avaliação física, tem vários parâmetros para a gente saber como é que é esse indivíduo. Então, assim, não é um treino que eu vou passar um treino pelo que eu estudei, tal treino. É um treino que vai se adaptar, além da estrutura física dela. Lembra que eu falei que eu trabalho com a parte física e mental. Então, além de conhecer a estrutura física dela, parâmetros de flexibilidade, de resistência, de força, de antropometria, de taxa de gordura, risco cintura-quadril, são vários parâmetros. E também eu faço uma anamnese para entender a patologia dela e o principal, o que ela quer, não é o que eu quero. O objetivo da pessoa. E aí, juntos, a gente vai para cima e aí, juntos, a gente consegue chegar num denominador para realmente ter esses resultados, para definir quantas vezes que ela vai se comprometer, quantas vezes por semana que ela vai conseguir treinar. Aí a gente vai definindo como é que vai ser o treino dela. Eu consigo treinar de 2 a 3 vezes por semana. Beleza. O que você gosta? Qual atividade, exercício físico que você gosta? Eu gosto de luta. Bacana. Eu gosto de corrida. Eu gosto de musculação. Então, a gente vai vendo, como você falou, Frei, é muito importante fazer atividades também que a gente gosta, que vai ficar mais fácil para eu conseguir fazer. Com certeza. Não é verdade? Então, a gente vai identificando qual que é o perfil da pessoa. Tem pessoas que, um exemplo, não gostam, mas pela anamnese eu vi que ela precisa de uma aula mais tranquila para melhorar o nível de estresse. Aí eu vou indicar para ela, além da atividade física, do exercício físico, uma aula também de yoga, que ela vai ganhar concentração, autoconhecimento, vai trabalhar muito a questão de respiração, concentração. Eu acho que eu tô precisando isso. Serviu de papel para mim, viu? Tá vendo? Olha só, né?
como é que é o universo, não faz nada. E aí a gente vai identificando, Frei, as coisas que ela gosta, que ela precisa, e aí sim eu vou identificar qual modalidade que ela vai treinar, qual que vai ser o tempo. A gente monta um cronograma para ela realmente ter esses resultados. E é o bacana, sabe por quê? Depois de 30 dias, a gente tira tudo novamente, esses parâmetros, e aí é tão gratificante para mim, de verdade, Frei. Além da parte estética, sabe? Minha coxa para as mulheres. Minha coxa aumentou 4 centímetros. Diminuiu o percentual de gordura. Só que, para mim, de verdade, o que é mais gratificante são coisas simples. Tony, de 0 a 10, aí eu passo esse parâmetro. Quanto que melhorou a minha qualidade de sono? Então, quando eu noto que melhorou, eu consegui fazer com que eu auxiliei, na verdade, né? Que é a pessoa que tem que querer. Melhorou a qualidade de sono, nível de estresse. Então, ela está com mais energia. Isso é mais gratificante para mim, de verdade. Que bom. Meu amigo, muito obrigado por ter aceito esse convite. Para finalizar, eu queria que tu fizesse um pouquinho a propaganda dos teus canais. Tu faz atendimento online, então só para o pessoal conhecer um pouquinho, depois eu ponho o contato aqui na legenda, mas só para o pessoal conhecer um pouquinho o trabalho que tu está fazendo. Foi um prazer ter participado aí desse bate-papo tão bacana, bem solto, com você, Frei. Admiro muito o seu trabalho, parabéns por tudo aí que você está fazendo, as dicas de tudo de finanças. E é tão bacana essa possibilidade de, além dessa parte que você trabalha de finanças, também ter esse bate-papo com vários outros profissionais aí para estar auxiliando no total. E para quem quiser seguir as minhas dicas, as minhas novidades, os meus treinamentos, as minhas meditações, é só seguir no meu canal do YouTube e do Instagram, Tony Pérez Personal. Ok? Depois eu coloco aqui na legenda também. E aí vocês podem fazer também as suas perguntas, que vai ser um prazer de coração estar ajudando cada um de vocês também. Ótimo, querido. Muito, muito, muito obrigada. Beijo. Eu que agradeço, Frei. Beijão. Tchau, tchau.